Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, dando continuidade ao estudo que é sequencial desse Evangelho, no capítulo 18, no verso 6 ao verso 9. Mateus 18, 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor Deus: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Amém. Nós vamos analisar aqui, que o Senhor Jesus Cristo, ele continua a sua prédica, seu ensino. Ele falou sobre quem é o maior no reino dos céus, como nós vimos a princípio, falando sobre os pequeninos, e ele agora continua com esse tema, essa temática, sobre agora quem fizer tropeçar a um destes pequeninos. E nós vimos que os pequeninos aqui não se refere a crianças necessariamente, mas aquilo que as crianças simbolizavam na época de Jesus. As crianças, elas não eram a parte mais forte, elas eram humildes, elas não tinham voz, elas meio que às vezes eram até meio desprezadas, mas aqui está falando sobre humildade, está falando sobre essas pessoas que têm essa condição humilde, e ele está dizendo que dos tais é o reino dos céus, e vai mostrar quem é o maior no reino dos céus. E Jesus coloca aquela criança e cita, aqui como esse pequenino. E agora ele vai continuar e dizer sobre quem fizer tropeçar a um destes pequeninos. E nós então podemos analisar algumas verdades aqui. E que o pecado de escandalizar a um dos pequeninos é um pecado muito grave. Ele é muito grave. Ele é um pecado que, como nós vemos aqui, ele faz algum tipo de comparação. Ele vai dizer melhor, quer dizer, seria melhor, lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Eu não consigo imaginar aquela pedra de moinho enorme, mas aquelas pedras que rolavam, iam esmagando assim, triturando o trigo, e outros cereais, fazendo a farinha, e muitas vezes era puxado por animais, eram pedras enormes, ou sendo empurrado por vários homens, muitas vezes, homens fortes, adultos, para poderem mover aquela pedra, para que ela pudesse fazer moer o trigo ou o cereal. E então Jesus ele vai dizer, melhor se pegasse uma pedra daquele tamanho, uma grande pedra,
e amarrasse ao pescoço e jogasse essa pessoa no mar. E aí você fica imaginando, né, uma pessoa que é condenada a tal sacrifício, a tal pena de morte, né, que ele vai morrer afogado, a pedra amarrado ao corpo e ele é lançado no mar, né, o desespero, a situação, a inevitabilidade da morte e o sufocamento, né, em si. A pessoa vai morrer asfixiada, né, ou afogada, né? Muitas pessoas que morrem no mar, a gente pensa que morreu afogada, mas às vezes morreu asfixiada, porque ela tranca de tal maneira que ela não respira e nem toma água. Afogamento já é tomar água, né? E aí ela morre da mesma forma, não importa, né? Podemos fazer algum teste, né, de sufocamento. Que angústia que é esse tipo de situação. Então Jesus está dizendo, olha, o que vai acontecer com essa pessoa que causa escândalo, que faz tropeçar a um dos pequeninos, é tão terrível que esse tipo de condenação seria muito, muito, muito melhor. Seria uma coisa assim, mais tranquilo, podemos assim dizer. Mas o que vai acontecer, de fato, com aqueles que fazem tropeçar, é algo muito mais terrível. É mais terrível pela sua duração. Porque aqueles que fazem, que são mortos, aquele momento de sufocamento, ele é um tempo relativamente curto. Né? A pessoa está ali, pode se debater e tal, as suas forças vão se esvaindo e de repente ela já vai meio que apaga e então ela morre. E isso, podemos dizer, é de curta duração. Mas a condenação que aqui está falando sobre, no versículo 9, ele vai falar, ser lançado no inferno de fogo. É algo que ele é contínuo, ele é duradouro. Ou seja, ele não tem um final, um fim, né? Sofreu por determinado tempo e acabou. Não, ele vai ter uma continuidade eterna. Vai ter uma situação de uma punição eterna. Então, é melhor você morrer afogado, a morrer condenado dessa forma, do que ser lançado no inferno por causa da duração. É melhor também porque essa morte não apela à consciência. A sua consciência se apaga. No inferno, a sua consciência ela está mais viva do que agora. Porque hoje nós pecamos e as nossas consciências elas foram caladas de tal maneira que elas quase que não influenciam as nossas ações, quase que não influenciam as ações dos homens. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas que fazem e pecam, e a sua consciência está tão empedernida, tão endurecida, que ela não sente absolutamente nada, né? Ela mata, tem criança, tem jovens até, que estão com as suas consciências tão terríveis que mata e nem por isso vai deixar de dormir. Vai chegar em casa e vai dormir, tranquilo. Talvez alguns não. Ou talvez alguns, no início da sua carreira criminosa, ainda sinta-se meio que açoitado pela sua consciência, mas depois vai passando. Aí chega um ponto em que ele faz as maiores atrocidades e para ele está tudo de boa. Ao ponto que nós vemos criminosos, né, que cortam a cabeça dos seus rivais e fazem da cabeça bola e chutam na maior. Eu fico pensando, se nós seríamos capazes disso? Eu não seria capaz disso. Mas ao mesmo tempo, eu seria capaz disso? Eu seria capaz disso. A princípio, eu não faria, mas vamos supor que eu enveredasse, né, pelo caminho da criminalidade, né, das facções,
da maldade mesmo, talvez de tanto ver, eu também faria, e depois chegaria um ponto. Hoje eu não faria isso, né? Mas só para perceber que há uma pessoa cuja consciência ainda fala alguma coisa, mas ela pode ser de tal forma sufocada que a sua consciência já não fala mais nada. Então, essa morte aqui, do qual o Senhor Jesus diz que é melhor porque a sua consciência está completamente apagada, morreu. Agora está um corpo inerte, ele não pensa mais, não sente nada, não sente frio, não sente vergonha, se estiver nu diante das pessoas, não sente nada. Mas é pior o juízo que vem, porque é a consciência, diferentemente de agora, que muitas vezes está endurecida, lá neste lugar, ela vai estar 100% ativa, 100% sensível, onde os seus menores pecados o açoitarão durante toda a eternidade. Por que eu fiz isso? Por que eu não dei ouvidos? Por quê? Por que eu troquei, né, a glória? Por que eu troquei a vida por um prato de lentilha? Talvez essa seja o pensamento, né, de Esaú. Lá onde ele está, ele fica: por que eu fiz isso? Por que eu troquei promessas maravilhosas, um futuro glorioso, promessas espirituais, eu troquei por um prato de lentilha? Eu troquei por uma coisa que era tão passageira, né? Talvez aqueles que são adúlteros vão dizer: por que eu troquei uma vida gloriosa por um pouco de prazer, né? Ou por que eu ofendi tanto meu pai e minha mãe? Quando a Bíblia diz com toda clareza que o Senhor abreviará os dias daqueles que não honram pai e mãe. E nesse contexto, a sua consciência vai estar totalmente desperta. E como já dizia um dos puritanos, disse que a primeira coisa, quando nós morremos, que o ímpio morrer, a primeira coisa que vai acontecer é que a sua consciência vai gritar. Ela que foi reprimida, calada durante toda a sua existência, enquanto nós estamos aqui peregrinando, ela foi ali: silêncio, silêncio, quieto. E a humanidade foi calando a sua consciência. A sua consciência agora, como que livre, liberta, ela vai gritar e vai dizer: eu avisei, eu avisei, eu avisei. Então, por isso que é melhor. Essa morte que ele tem o início e o fechamento e não tem uma continuidade, essa é muito melhor. Mas Jesus não está dizendo que isso aqui é a realidade última das pessoas. Ele está dizendo que existe uma realidade ainda depois disso. Então, se você pensa só no fim da vida, como muitas pessoas fazem o mal e dizem: depois que morrer tudo acabou. Isso aí faz parte de uma consciência que está sendo sufocada, porque há algo dentro do homem que diz que quando a morte chegar, não é o fim de todas as coisas. E por que há algo no homem que diz isso? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que mesmo pessoas que não conhecem a Deus tendem a ter uma condição religiosa, acreditam numa divindade, acreditam num Deus, acreditam numa vida. Até homens que nem são tão religiosos assim, talvez de carteirinha só, né, formalmente, mas quando alguém morre diz: Deus chamou essa pessoa. Quando morreram aqueles mamonas assassinas, as pessoas disseram, ouvi pessoas dizer: Deus os chamou para alegrar um pouco o céu. Outros, depois que morreu aquele time praticamente todo lá da Chapecoense,
Deus levou eles para... Estava precisando de jogadores de futebol lá. As pessoas são até insanas daquilo que falam. Mas por que elas falam isso? Sobre uma continuidade. É porque Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Então há uma ideia, há algo que não comprovadamente, porque não é científico, mas no plano da fé, que está no coração de todos nós, que existe há algo depois daqui. Há algo que perdura, que subsiste, e que a morte não é o final de todas as coisas. Então, Jesus está dizendo sobre que há uma condição que é pior do que a própria morte. Mas, de modo mais claro, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: não temais aqueles que podem fazer perecer o vosso corpo, ou matar o vosso corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no céu, pode fazer perecer eternamente, né? Tanto o corpo quanto a alma. Então, é isso que Jesus diz sobre uma condição posterior à própria morte. Então, ele vai dizer, seria uma vantagem, seria uma coisa assim, excepcional, se a morte fosse o final de todas as coisas. Não teria sofrimento, não teria problema de consciência, não teria uma condenação, não teria inferno. Mas acontece que essas coisas existem. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, melhor lhe fora antes do que você fizesse isso. Ou seja, que antes que você pudesse cometer tal tropeço e tal pecado, que antes disso acontecesse você ser morto, ser afogado. Assim, puxa, ele deixou de ser um tropeço, né? Ele morreu antes. É um estado melhor. A própria morte, ele é melhor do que ser pedra de tropeço. Então você diz assim, poxa, a morte parece que será a coisa mais terrível. Jesus está dizendo, não, a morte não é a coisa mais terrível. A morte não é, definitivamente, ela não é a coisa mais terrível. Por quê? Porque existe algo pior do que a própria morte. Que é aquilo que a Bíblia fala sobre a segunda morte. Sobre a condenação eterna. Sobre estar debaixo do açoite da consciência que agora despertada e 100% sensível, ela não vai se calar. Os irmãos sabem muito bem que quando a gente comete alguma coisa errado, a consciência ela grita. Mas depois você faz de novo, ela já grita mais baixo. Aí você faz de novo, ela agora está mais baixo ainda. Aí você comete a mesma coisa de novo, ela balbucia. Aí você comete de novo, ela fica totalmente afônica. Só a consciência somente abre a boca, mas não sai som. Então, percebo que nós aqui sufocamos a consciência, mas haverá um lugar que isso não é possível. E ela não vai ter, com o passar do tempo, né? Ela vai diminuindo a sua voz até ficar rouca e depois até ficar completamente afônica. Não, com o passar do tempo, ela continuará tão vibrante, tão intensa e tão alta a sua consciência, pregando, falando, como no primeiro dia. E nunca haverá aquele momento que diz, não, já estou acostumado. Sabe aquela situação? Uma pessoa reclama do teu lado, aí te perturba, aí ela reclama, tu já... depois ela vai reclamando, tu já não dá mais nem... continua reclamando, mas você já não dá mais nem bola, né? Porque você já acostumou com a reclamação da pessoa. Não, essa consciência, por ser interna,
ela não pode ser apagada e ela continuará com tanta intensidade. E o efeito dela sobre nós será tão intensa como no primeiro dia. Então, por isso que Jesus diz, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quanta verdade nós temos aqui. Quanta verdade. E Jesus, então, ele está falando aqui aos pequeninos, aqueles que creem. Como disse, não se refere a crianças, mas se refere a crentes que passaram pela porta da humildade, como diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes. Esses são os pequeninos, não aqueles que estão cheios de si mesmo, né, de vanglória, de autodeterminação, de confissão positiva, ou qualquer coisa assim, né? A pessoa assim, eu determino o meu futuro. Não, são aqueles que dizem, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor, ele portanto entende de que ele não tem poder em si mesmo, diferentemente da teologia que nós vemos hoje, onde as pessoas acham que são semideuses. Eu declaro, eu decreto, eu tenho o poder, né, de fazer as coisas acontecer. Mas não é assim. Os pequeninos são aqueles humildes, simples, frágeis, e que confiam total e completamente, não em si mesmos, mas em Deus. E escandalizar aqui se refere a colocar uma pedra de tropeço, levando alguém a pecar, a se afastar da fé ou a enfraquecer a sua confiança em Deus. A se afastar da fé, se afastar muitas vezes da igreja. E aí nós poderíamos perceber, meus irmãos, que o que seria isso? Talvez colocando alguns exemplos fica mais claro para a gente visualizar o que seria escandalizar. E podemos ver, talvez, no próprio lar. Pais podem escandalizar seus filhos quando professam uma fé no culto, mas vivem uma outra realidade dentro do lar. Está escandalizando, está colocando tropeço. Ou seja, aquela criança está sendo afastada de Deus, porque o Deus do culto não é o Deus da vida. O Deus que os pais dizem ser o Deus soberano, Senhor, parece que não é Senhor no dia a dia. E podem assim abusar, né? Podem assim colocar pedra de tropeço. Pais que dizem aos filhos, não furtem, mas furtam. Que dizem, creiam em Deus, Deus é um Deus grande, Deus é um Deus soberano, nada acontece sem a permissão de Deus, mas que se desesperam diante das circunstâncias. Percebam, nós sofremos diante das circunstâncias. Sentimos a falta quando perdemos um ente querido. Sentimos a dor quando estamos doentes. Mas outra coisa é perdermos a fé. E aí eu falo sobre um Deus soberano que nem um pardal cai ao solo sem que Deus permita, mas eu vivo como se Deus não tivesse controle de nada. Em outras palavras, o Deus que os nossos filhos vão ver em nós é um Deus fraco, um Deus impotente, um Deus não soberano, né? Líderes, né, podem escandalizar quando abusam da autoridade ou vivem na hipocrisia. Cristãos podem escandalizar quando relativizam o pecado. Isso não é tão... todo mundo faz. Isso não é tão grave. Como se um pecado ele não tivesse a capacidade de afastar o homem de Deus por ser um pecadinho. Uma coisa corriqueira. E ensinamos o caminho da rebelião, o caminho do pecado, como acontecia lá na igreja sobre 7 igrejas, né, de Apocalipse, onde se permitia
falsas profetisas que ensinavam coisas erradas e a cometer fornicação, imoralidades, e aí vai dizer, olha, está afastando. Ou seja, está ensinando a uma religião cristã que não é a religião cristã. É uma paródia do cristianismo. É uma coisa que zomba do cristianismo, que zomba de Deus e da santidade de Deus. Então as pessoas vão estar vendo assim, esse tipo de cristianismo. O cristianismo que professa a prosperidade está afastando os homens de Deus de fato. Prosperidade, prosperidade. O cristianismo antropocêntrico é pedra de tropeço. Porque ao invés de caminharem pelo caminho de carregar a cruz e seguir a Cristo, estão seguindo por um outro caminho. O caminho de, eu sou filho de Deus, Deus tem que me servir, eu exijo, eu declaro, eu decreto. E então, como disse, um filho que, um pai, que ensina ao filho a honestidade, mas frequentemente mente, é desonesto, faz tudo para obter vantagens, abre mão de verdades, abre mão de princípios, abre mão do que é o correto, verdadeiro. Então, o filho vai concluir, que a fé é apenas um discurso bonito. Então, está produzindo um tropeço. E está indo para as próximas gerações. Muitas pessoas dizem, a minha vida é problema meu. Quando Jesus ensina que o que eu faço influencia outros. Não, é problema meu. Se eu faço isso, é problema meu. Não. Se eu mentir, é problema meu. Não. Eu estou sendo pedra de tropeço se eu professo o nome de Cristo. Então não é problema meu. É problema nosso. Então essa é uma falsa suposição. É meu problema, quando na verdade não é. Em segundo lugar, o pecado é inevitável neste mundo. Nós não podemos dizer, o pecado ele vai acabar. É possível você viver 1 mês sem pecar, 2 meses sem pecar, 1 ano sem pecar. Ou criar um ambiente onde não haja mais pecado. A inevitabilidade do pecado, podemos assim dizer. Mas, ainda que o pecado seja inevitável, podemos dizer que o homem é um ser responsável. E Deus responsabilizará a cada um pelos seus feitos. Ele vai dizer, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Nós vivemos num mundo caído, vivemos num mundo onde é tão fácil, tão corriqueiro ver o pecado, a infidelidade, a imoralidade, de ver a desonestidade, de ver padrões distorcidos, É muito fácil ver essas coisas. Mas aqui Jesus está pronunciando um ai. Esse ai aqui é uma expressão de juízo de Deus. Ai. Quando nós vemos os ais, eles são expressões de juízo do Senhor Deus. E está dizendo aqui sobre o juízo de Deus para o mundo, sobre aqueles que são os instrumentos da propagação do mal. E então, numa perspectiva reformada, como nós cremos e pensamos, reconhecemos que a corrupção
está ligado ao coração da pessoa. Nós nascemos já com o coração caído, já nascemos com o coração inclinado ao mal. O pecado não é um erro externo somente. Ele é o aflorar do coração humano. Ele fala muito sobre o que está no nosso coração. Então, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que é do coração que procedem tantas coisas: corrupção, imoralidade, violência, vingança, egoísmo. Quer dizer, ele não é, o pecado então não é apenas uma coisa externa, mas ela está ligada à natureza humana. Então, quando nós olhamos para os tropeços, olhamos para os pecados, olhamos para a desonestidade, essas coisas todas, nós vamos ver mais do que ações erráticas. Nós estamos vendo o aflorar da natureza humana, aquilo que está ligado ao coração. Devemos nos perguntar diariamente. O salmista diz: por que está abatido a minha alma? Perceba, ele não está falando para outra pessoa. Ele está falando para ele mesmo. Ele está dizendo, ele está olhando no espelho, dizendo, ele está abatido. Ele diz: por que está abatido a minha alma? Confia em Deus. Ele de um certo modo, ele crê no Deus tão poderoso, gracioso, mas ele está abatido mesmo assim. Então, pergunta, ele prega para si mesmo. E essa é uma coisa que a Bíblia nos ensina a fazer, né? Por exemplo, examinai-vos a vós mesmos. Examine a você, a mim. Cada um tem que se auto-examinar, o autoexame. Quem está em pé, veja que não caia. Ou seja, se examine. Então nós devemos fazer perguntas para nós mesmos. As minhas palavras edificam ou destroem? As minhas palavras são temperadas com docilidade, amor e verdade? Porque nem sempre verdade massageia o ego do outro. Mas elas estão temperadas com amor, com bondade, generosidade e verdade? Ou as minhas palavras são ferinas, armas destrutivas? A minha conduta aproxima as pessoas de Cristo, porque elas veem em mim Cristo? Ou a minha conduta afasta as pessoas de Cristo? Quantas pessoas dizem: eu queria ser crente que nem você? Eu queria confiar em Cristo, que nem você confia. Perceba, não estamos nem dizendo: eu gostaria de ir para a igreja onde você vai, mas eu gostaria de ser crente que nem você. Eu queria ser paciente que nem você. Eu queria ser amoroso que nem você. Eu queria ser espiritual que nem você. Eu queria ter uma relação com Deus que nem você. Então, a pessoa se sente atraída, ou ela chega àquele ponto de dizer assim: eu ser crente que nem você? Estou fora. A sua vida está sendo uma pedra de tropeço, porque está afastando a pessoa de Cristo. Quantas pessoas enxergam Cristo em nós? Quantas pessoas se sentem atraídas a Cristo? Dois casos, né, que eu ouvi. Primeiro era de Sadhu Sundar Singh, um indiano. Ele se converteu a Cristo. Ele queria ser que nem Cristo. Ele queria morrer até com 33 anos. Eu quero ser que nem Cristo, quero morrer com 33 anos. Cristo morreu com 33 anos. Ele queria fazer um jejum de 40 dias, que nem Jesus jejuou. Ele tentou, não conseguiu. Mas ele era um homem
que se assemelhava muito a Cristo. E aí um dia, lembrando, ele era indiano e ele estava visitando a Inglaterra. E ele iria fazer pregações. E então ele entrou na casa de um cristão e em determinado momento ele ficou lá com as crianças, os filhos dos donos lá daquela casa. E aí quando ele saiu, as crianças perguntaram para os pais: ele é Jesus? Ele é Jesus? Ele se parece tanto com Jesus? Então percebam, quando as pessoas olham, esse era o Sadhu Sundar Singh, e há um outro exemplo, quando um missionário foi trabalhar em umas tribos indígenas. E então ele tinha passado por lá um missionário anônimo, ninguém sabe. Mais tarde, muitos anos depois, apareceu um outro grupo de missionários e começaram a falar de Jesus. Dizer: Jesus é assim, assim, assim. E aqueles indígenas, eles disseram: sabe o quê? Pois ele esteve entre nós. Jesus, ele esteve entre nós. Ele passou por aqui. Ou seja, havia um homem que vivia o cristianismo de tal maneira que os indígenas disseram: esse que você está falando, ele já esteve aqui. Minha conduta, portanto, aproxima as pessoas de Cristo ou afasta? O meu testemunho fortalece ou enfraquece a igreja? Então, uma crítica amarga, né, e constante dentro da igreja pode fazer um novo convertido, né, vendo esse testemunho, né, perder o entusiasmo pela fé. Então, pessoas que estão ali e dizem: nossa, o irmão, a irmã, quer dizer, quando chega um novo convertido, ele olha Cristo em nós, ou a nossa atitude é tal que ele diz: não, eu não quero fazer parte desta realidade. E podemos então dizer: quantos abandonam a comunhão com a igreja? E quantos abandonam a comunhão com Cristo por causa do testemunho de outros? Não vê Cristo. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz e nos ensina aqui que nós devemos combater o pecado de uma forma radical. Portanto, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no fogo do inferno. Portanto, ele vai dizer aqui sobre que o pecado deve ser combatido radicalmente. A palavra radicalmente vem da palavra raiz. A ideia de tirar pela raiz. Não é fazer uma podagem, né? Podando as árvores ali, aí tiram os galhos. Não. Ele não está dizendo assim para você tratar superficialmente a ferida. Ele não está dizendo para você passar um paracetamol, enquanto o problema são as células cancerígenas que estão dominando o corpo. Aí eu vou tomar um paracetamol, um antitérmico, que talvez, dependendo da potência da medicação, dê alivios na febre, alivios da dor. Mas o problema continua lá. A raiz do problema está lá ainda. E Jesus está dizendo: se tem que combater
o problema na sua forma mais radical possível. Se é o teu pé que te faz tropeçar, corta-o. Se é a tua mão que te faz tropeçar, corta. Se são os teus olhos, corta. No outro texto, nos diz sobre mão direita, olho direito. E aí está dizendo sobre algo que é importante. A ideia de direito, né? Jesus, ele subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, num lugar de honra, de glória. Portanto, direito aqui não é posição, né, geográfica, não é uma situação posicional, mas é uma questão de honra, de importância. Se há uma coisa que seja tão importante, mas te faz se afastar de Deus, tira isso, corta, lança fora. E ao usar essas expressões, mão, olho, pé, ele está falando sobre obra da criação de Deus. Ele está falando sobre algo lícito. Usar mão, que problema tem? Deus fez a mão, Deus fez o olho, Deus fez o pé, Deus nos fez. Não há nada de errado no olho, não há nada de errado na mão nem no pé. Portanto, ele está dizendo, se aquilo mesmo que Deus fez está sendo usado para afastar de Deus ou causar escândalos, é melhor tirar. Então, ele está dizendo, não, isso aqui não é pecado em si mesmo. Comer um prato de lentilha não é pecado. Mas você trocar um prato de lentilha pela glória eterna, não é o prato de lentilha, é a troca que fez com isso. Ter prazer neste mundo não é pecado. Deus fez o casamento não só para a procriação e para ter filhos, né? No sentido crescer e multiplicar, mas para o companheirismo e para o prazer, no relacionamento íntimo. Não há nenhum problema nisso. Mas ao mesmo tempo, se isso me faz desvirtuar do plano de Deus e abandonar Deus, então ele diz, arrancam. Não é o problema, não é o prato da lentilha de Esaú, não é o comer o fruto que Eva comeu, não é o comer em si, não é o matar a fome. Mas percebamos que o pecado, ele usa coisas ordinárias, situações ordinárias da vida, com propósitos desordenados que nos afastam de Deus. Então, se a tua mão, teu pé te faz tropeçar, né? Ele não está defendendo aqui a mutilação física. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm que se mutilar, tá? Não. Mas trata-se de uma figura de linguagem, de dizer que tudo deve ser eliminado. Todas as coisas que nos fazem nos afastar de Deus devem ser eliminadas. Mesmo que ela em si não seja uma coisa ruim. Mas se ela quiser competir com Deus, e aí pode ser qualquer coisa. Sei lá, desde rede social, ou jogo, trabalho, prazer, seja o que for, dinheiro. Há mãos, pés e olhos que precisam ser removidos. Por exemplo, amizades que nos afastam de Deus. Algum problema em ter amigos? Não. Pelo contrário, nós precisamos de amigos. É uma coisa boa. Embora amizades verdadeiras, elas são raras. Diferentemente da filosofia de Roberto Carlos, que diz, eu quero ter 1 milhão de amigos, isso é impossível. Mesmo aqueles que são youtubers, influencers, dizem, eu tenho 1 milhão de seguidores. É 1 milhão de seguidores, você nem conhece.
CPF, não conhece a cor dos olhos. Seguidores, e seguidores não são amigos. Eles confundem as coisas, né? Acho que eu tenho 1 milhão de amigos. Os amigos a gente conta nos dedos das mãos, assim, durante o período da nossa existência, da nossa caminhada aqui neste mundo. Então, ter amizade é muito bom, é algo maravilhoso, mas se ela me afastar de Deus, eu preciso cortar. Se eu vejo conteúdos que alimentam a impureza e alimentam a minha mente, mente é uma coisa fascinante, brilhante, mas se eu estou assistindo coisas que alimentam a impureza, preciso cortar. Se existem ambições, desejos, né, de enriquecimento que afeta e sufoca a vida espiritual, então ela precisa ser cortada. Se há hábitos que enfraquecem a comunhão com Cristo, elas devem ser deixadas, abandonadas. Lembre, e não há coisa difícil, tão difícil como você abandonar hábitos. Hábito é hábito, se já faz no automático, mas ao perceber que essas coisas me afastam de Deus, então eu preciso também deixar esses hábitos. Uma pessoa que ela luta com determinados hábitos, que ela percebe que isso lhe faz se afastar de Deus, e ao mesmo tempo insiste em frequentar aqueles ambientes que despertam a sua lascívia, sua imoralidade, a sua ambição, o seu amor e apego a coisas, ou amizade que te afasta de Deus, ou seja, se percebe que isso te afasta de Deus, mas insiste em frequentar os mesmos ambientes e alimentar os mesmos estímulos, né? Como pode abandonar o pecado? Como pode ser diferente? Em outras palavras, uma pessoa pode fazer diferente fazendo as mesmas coisas? A partir desse ano, né, eu quero me dedicar mais às coisas de Deus. Mas ao mesmo tempo eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Como que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? O meu roteiro de vida continua exatamente a mesma, mas eu espero ter um upgrade espiritual. Isso vai ser impossível. Não existe. E por fim, meus irmãos, lembrar que a verdadeira luta, ela exige decisões difíceis. A Bíblia nunca disse que seria fácil. Cortar a mão direita, tirar o olho, arrancar o olho direito, cortar o pé direito. Ninguém disse que isso seria fácil. Ninguém disse que o caminho é espaçoso. Ninguém disse que a porta é larga. Mas foi dito com muita clareza pelo Senhor Jesus Cristo que a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que entram por ela. E, enfim, e por fim, vale mais perder algo neste mundo do que perder a comunhão com Deus. Essa é a conclusão daquilo que Jesus vai dizer. Melhor é entrar na vida. Perceba no versículo 9. Melhor é entrares na vida com um só nos teus olhos. Melhor é entrar na vida. Jesus não está fazendo aqui a comparação entre conforto e sofrimento. Melhor é o sofrimento. É melhor você ficar doente. Não, ele não está fazendo comparação entre conforto e sofrimento. Esse é um detalhe, porque às vezes a gente pensa que
entrar no céu, necessariamente, a gente tem que viver uma vida de sofrimento. Não. Não é isto. A verdadeira decisão é andar com Cristo. A diferença aqui, a comparação é entre vida eterna e perdição eterna. Melhor é você estar salvo. Essa é a comparação. E que se tem que deixar isso, aquilo, vai depender. Como eu disse, é proibido comer prato de lentilha? Olha, porque Esaú comeu prato de lentilha, ninguém mais não deve comer prato de lentilha. É óbvio que não. O problema não está no prato de lentilha. O problema é que ele fez uma decisão entre vida e perdição, entre glória e promessas e o prazer momentâneo, a satisfação momentânea. Essa é a questão de Esaú. Ou a decisão de Judas, moeda de prata ou ser fiel a Cristo. Ele preferiu as 30 moedas de prata. Ou muitos outros que também seguiram por esses caminhos. Então, a comparação não é, olha, você prefere conforto ou sofrimento? Você prefere uma vida e nunca comer lentilha? Não é essa a comparação. Vamos ter clareza nisso. Mas muitas pessoas sacrificam a eternidade por prazeres transitórios, passageiros. Como mencionei, Judas preferiu as 30 moedas de prata. Demas amou o presente século e me abandonou, diz o apóstolo Paulo. Ele amou o presente século. O problema não é, eu vou ali comprar uma roupa, não, ele amou. Entre Cristo e o mundo, ele preferiu o mundo. Às vezes, no relacionamento, tem pessoas que dizem assim, Cristo exige fidelidade. E às vezes a pessoa, mas eu gosto de fulano, de ciclano ou ciclana, né, que não é cristão. Aí diz, não, você não pode ficar com os dois, ou é Cristo e você obedece a Cristo, ou você se relaciona com pessoa. Ah, não, eu prefiro a pessoa. Então nós percebemos que sacrificam a eternidade pelo relacionamento, por prazeres, pela ambição, pelo ter. Os filhos de Deus, eles entendem que Cristo é infinitamente superior, né, a qualquer prazer, qualquer coisa, qualquer ganho terreno. Então ele vai dizer, melhor é entrares na vida. Melhor mesmo, né? Não é que se coloque no pescoço uma grande pedra de moinho. Não, o melhor mesmo ele está dizendo entre o melhor, entre o inferno e ser antes de cometer o pecado, né? Sofrer essa condenação, mas ele está dizendo, mas o melhor mesmo é entrar na vida. Esse que é o melhor. E aí nós podemos pensar, o que tenho preservado que me afasta de Deus? O que eu insisto? Que eu sei que me afasta de Deus, mas eu insisto nisso. Eu quero um resultado diferente, mas eu quero o caminho igual. É como alguém diz, fazendo as mesmas coisas, se quer resultados diferentes, isso é o cúmulo da tolice. Por exemplo, nós queremos um Brasil melhor, e eu voto nos políticos que sempre têm as mesmas características, mas eu quero... Não.
Talvez a comparação não seja assim muito bacana, né? Mas também serve. Mas eu quero um resultado diferente, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Não vai ser possível. Tem que cortar. E percebam, é uma mudança radical, é uma atitude radical mesmo, que vai lá na raiz. O que eu tenho, então, preservado que me afasta de Deus? Existe algo que não estou disposto a abandonar por amor a Cristo? Existe algo? Não estou disposto. Isso aqui eu não posso abandonar. E às vezes, como pastor, a gente se depara com essas situações. Não, pastor, eu não quero deixar. Eu prefiro deixar a igreja do que deixar meu relacionamento. Eu prefiro deixar Cristo a deixar o meu dinheiro. Eu prefiro deixar Cristo a deixar a minha vida. Tão bem estruturada que está, que era o caso do jovem rico. Não era só dinheiro. Não era só dinheiro. Tenho tratado o pecado com a mesma seriedade com que Jesus trata. Percebam, Jesus ele trata o pecado com seriedade. Se ele diz que é para cortar, é porque ele está dizendo que o pecado é sério e nós precisamos tratar com seriedade. Mas esse texto nos aponta também para a graça de Deus, nos aponta para Cristo. Nós somos incapazes de vencer o pecado. O pecado, como nós vimos, ele está ligado ao coração. E aí nós dizemos assim, mas pastor, mas irmão, se o pecado está ligado ao coração, como é que eu posso fazer isso? E ao mesmo tempo, nós podemos dizer, aquilo que a Bíblia diz, como pode, né, o imundo, né, deixar sua imundícia? Como pode, né, o leopardo, como é que é? Onça pintada, né? Como pode a onça pintada deixar suas pintas? Faz parte da natureza dela. Como é que é? Onça pintada? Tira suas pintas aí. Como é que faz isso? Não faz. Dizer para o pecador, ei, deixa de pecar. Como é que pode isso? Isso é simplesmente impossível. Como pode aquilo que é por natureza errado, como que pode produzir bons frutos? Então nós percebemos que parece ser o evangelho do desespero. É o evangelho que nos exige uma coisa que nós não podemos entregar. É o evangelho que nos exige algo que nós não podemos fazer. Como que eu posso fazer? Eu não posso entregar aquilo que o evangelho me exige. Mas ao mesmo tempo, e é aí que entra de fato o evangelho. Cristo, ele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Cristo morreu na cruz. Não só para nos perdoar dos nossos pecados, não só para nos purificar de toda injustiça, mas para nos dar o poder para vivermos uma vida que tenha a capacidade de mortificar o pecado com seus feitos. Então não somos nós. Ao mesmo tempo ele não está dizendo, irmão Antônio, Mateus, Virgínia, olha, lutem, façam. Mas ele está dizendo, recorram à fonte da vida. Ele está dizendo, vá àquele
que é poderoso para transformar a sua vida. Se você tentar sozinho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir amputar seu dedo, não vai conseguir arrancar seus olhos, você não vai conseguir amputar seu dedo na sua mão, né? Seu pé. Você não vai conseguir. Nós somos incapazes de vencer o pecado com nossa própria força. Mas Cristo viveu em perfeita santidade. Cristo nunca foi pedra de tropeço para ninguém. Ninguém que hoje desacredita do Evangelho, do cristianismo, encontra em Cristo pedra de tropeço. Eu não vou para a igreja por causa do pastor. Eu não vou para a igreja por causa do irmão lá. Eu não vou para a igreja por causa da igreja. Mas você nunca vai ver, eu nunca vou para a igreja por causa de Cristo. Nunca. E talvez aqueles que não vão para a igreja por causa de Cristo, é porque na verdade não querem vida. Eles dizem, não, eu quero o mundo. Mas nunca encontrarão pedra de tropeço em Jesus. Ele, Cristo, levou sobre si a culpa dos eleitos. Ele morreu na cruz para libertar seu povo do domínio do pecado. Ou seja, nós temos o domínio, nós somos libertos do domínio do pecado. Ele ressuscitou para conceder essa nova vida. Então, aquele que está ordenando, corta e lança fora, é aquele que dá o poder para fazermos isto. É aquele que nos dá a força e a capacitação para mortificar o pecado com seus feitos. Portanto, só existe uma saída. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham a mim. Venham a mim. Mas não há ninguém que não queira ir até Cristo poderá ter força, graça, poder para deixar o seu pecado. E, em outras palavras, sem Cristo é impossível não ser pedra de tropeço. Sem Cristo é impossível cortar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sem Cristo é impossível. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso, a luta do cristão não é conquistar a salvação. Vemos aí, esse é um grande erro, que nos ensina a conquiste a sua salvação, lute pela sua salvação. Cristo, ele já fez isso. Cristo, ele já morreu na cruz. Cristo, ele já entregou a si mesmo. Agora ele somente pede, vinde a mim. Todos os que estáis cansados, venham a mim, eu sou a fonte da salvação. A nossa luta então, meus irmãos, não é para conquistar a nossa salvação, mas é para mortificar o pecado, é para sermos pedras fundamentais de edificação para o nosso próximo. É de não sermos pedra de tropeço. Sede santos, porque eu sou santo, diz o autor aos Hebreus. Então, essa é a nossa luta. Não é a nossa luta conquistar a salvação. Cristo já conquistou na cruz. Nossa luta é vá até Cristo, corra até Cristo, dependa de Cristo, busque Cristo e Ele te fortalecerá e Ele te santificará também. Que Deus assim em Cristo nos abençoe. Amém? Alguma pergunta, dúvida ou colocação? Não havendo, então nós vamos orar ao Senhor Deus.